Pode sentar, querido. Paz e graça. Você que nos visita também, você que está na internet, Deus abençoe sua vida. Que o Senhor continue ministrando no seu coração nesta noite de forma muito especial. Amém? A Igreja Evangélica Vida, a Igreja Evangélica Vida, nós estamos, eu não sei quantos anos já, se alguém souber aí pode soprar para mim, que anualmente temos feito a campanha chamada Casas de Paz. É um tempo onde nós chamamos a igreja, toda a igreja, para podermos descobrir pessoas que estão precisando ouvir a palavra de Deus, estão precisando conhecer sobre Jesus. E aí a gente fica pensando, numa igreja como essa, como a nossa, por que nós não fazemos já que nós queremos alcançar pessoas, por que a gente não faz um congressão? Existe essa palavra? Um congressão. E chama assim uma pessoa que Deus fala lá em Efésios capítulo 4, quando Paulo diz assim, que o Senhor instituiu para apóstolos, evangelistas, pastores e mestres. Chama ali o evangelista e faz um congressão. Tem uns evangelistas aí que os camaradas chegam no púlpito e fala assim: irmãos, paz e graça, quem quer aceitar Jesus? Vem 200 na frente. O camarada tem um dom especial. O que o apóstolo chama, são os evangelistas. Convidar um pregador desse, seria bom para a igreja, não seria? Teria uma movimentação. Cadê a Eliette? Está aí, nossa líder das mulheres. As mulheres iam fazer um movimento doido, né? Mas o negócio é pegar, os adolescentes iam ficar aqui 24 horas, os jovens iam se levantar e trabalhar, os anciãos iam estar aí se movendo, os intercessores, ia ser um negócio assim muito estrondoso na vida da igreja. O problema é que esse tipo de coisa é uma vez, ou se a gente tiver fôlego, gás, a gente faz aí 2 vezes por ano, e pronto, acabou. Não dá para fazer todo mês. Concorda comigo? Não dá para a igreja se movimentar desta forma todo mês. Nós faríamos uma ou 2 vezes por ano. Porém, querido, você que está começando a vida da igreja, você que está nos ouvindo na internet, nós não entendemos que isto é igreja. Para nós, a igreja não funciona assim. Para nós, não há possibilidade de trazermos uma pessoa ou levantarmos, ou quem sabe Deus está levantando alguém no meio que tem esse dom, tenha essa unção especial de evangelista, porque nós entendemos que quando nós entregamos a vida para Jesus, todos nós somos chamados para pregar o evangelho. Todos nós somos chamados para influenciar pessoas, todos nós somos chamados para impactar pessoas, todos nós somos chamados para se movimentar, para testemunhar, para mostrar através da nossa vida quem somos em Cristo e o que Cristo fez por nós. Então nós entendemos o que as Escrituras dizem, que quando nós decidimos por Cristo, nós temos um chamado de ir por todo mundo, de ir por todos os lugares, de ir a todas as pessoas e toda criatura e falar do Evangelho. É por isso que para nós a ideia do congressão não funciona, não dá certo. Quando nós nos convertemos a Jesus, fazemos parte da igreja de Jesus, com isso nós nos tornamos um organismo vivo, nós nos tornamos atuantes, nós nos tornamos vibrantes, nós nos tornamos envolventes. E aí a missão vem junto com tudo isso que o Senhor nos deu, que é levar a sua palavra a outras pessoas. E Jesus ensinou a estratégia mais simples nas Escrituras, e isso foi passado para os seus discípulos, foi passado para os discípulos dos seus discípulos, que é alcançar as pessoas nas suas casas. É ir até as casas das pessoas. Jesus continua querendo entrar nas casas. Jesus continua querendo entrar nos lares. Jesus continua querendo habitar nas famílias, e a igreja é o instrumento dele para realizar isto. E nesta noite eu queria que nós, dentro dessa ideia de que nós estamos falando, de cultos, palavras
motivacionais, palavras de despertar-nos quanto a nós irmos para uma casa e fazer uma campanha numa casa, estarmos lá 1 hora com uma família, falando uma palavra de Deus, orando com aquelas famílias, oferecendo para elas a bênção da salvação, oferecendo para elas a bênção de conhecer Jesus, que é a campanha Casa de Paz. Nós queremos hoje falar justamente sobre isso. Jesus continua desejando entrar nas casas. Jesus quer entrar nas casas. Jesus tem um desejo muito grande de entrar nas casas. Se você pegar os evangelhos, você vai descobrir ali vários momentos e várias passagens de Jesus entrando nas casas. Há diversas passagens que Jesus quer entrar nas casas. Há diversas passagens que Jesus vai até os lares, e com isso ele muda o rumo daquelas vidas, com isso ele leva a cura, ele leva a alegria, ele leva a paz, ele leva conserto, ele leva a restauração. Então o nosso Jesus diz lá no livro de Hebreus que ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Nosso Cristo não mudou. O nosso Jesus não mudou, ele continua querendo levar paz, alegria, restauração de todas as formas nas casas. O nosso Jesus continua querendo trabalhar para isso. Então, se nós fizéssemos uma pergunta para você aí, seria muito fácil você responder, né? Por que Jesus quer entrar nas casas? Quantas respostas nós teríamos? Jesus quer levar alegria, Jesus quer levar cura, Jesus quer levar salvação, Jesus quer levar o sentido da vida, e está certo todas essas respostas. Mas a questão é, por que Jesus quer entrar nas casas? Porque nós podemos falar dele, ministrá-lo na praia, na academia, no trabalho, na faculdade, nas praças. Dia 1º de abril fizemos um trabalho ali, não foi? De evangelismo nas praças. Todos esses lugares precisam e continuaremos a falar, mas por que Jesus quer entrar nas casas? Qual é a estratégia de Cristo de ir para as casas? Por que não congressão? Por que não alugar ali aquele negócio ali onde tem ali o terminal? E chamar as pessoas, e ali a gente pregar, e chamar a gente de fora, como eu falei. Essa não é a estratégia que Deus tem dado para essa igreja, nem é a estratégia da igreja. A estratégia é nós estarmos indo pessoa por pessoa, e o melhor lugar é na casa. E por que Jesus escolheu a casa? Eu quero ler o texto base para a gente trabalhar, que está no livro de Lucas. Eu vou ler na versão NVI, ok? Multimídia. Lucas capítulo 5, verso 27 em diante. Coloca para a gente aí. Eu queria que você ficasse com a sua Bíblia aberta, para a gente poder caminhar no texto em algumas questões. Diz assim um texto: depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Então, olha a estratégia. Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, muita gente, publicano e outras pessoas. Aí embaixo fala dos fariseus, mas os fariseus e aqueles mestres da lei que eram da mesma facção queixaram-se aos discípulos de Jesus: por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Jesus lhes respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. E eles lhes disseram: os discípulos de João jejuam e oram frequentemente, bem como os discípulos dos fariseus, mas os teus vivem comendo e bebendo. Jesus respondeu: podem vocês fazer os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Mas virão os dias quando o noivo lhe será tirado. Naqueles dias jejuarão. A primeira coisa que nós podemos tirar desse texto e do que Jesus fez nas casas é porque o ambiente da casa, ele é mais favorável. O ambiente da casa é muito mais aconchegante. O ambiente da casa, por si só, ele já nos convida para uma conversa, para uma proximidade.
O ambiente da casa já nos convida para a intimidade, é diferente de um culto. É diferente de um culto. Nós temos aqui alguns visitantes hoje, não temos? Eles levantaram as mãos e nós os honramos aqui, os destacando. Mas se esses visitantes estão numa casa, o ambiente da casa proporciona com que nós consigamos conversar melhor com esses visitantes. Porque a casa é um ambiente mais informal, é um ambiente mais à vontade. Geralmente, quando nós falamos de ir à igreja, a pessoa que convidamos para a igreja, ela pensa assim, eu não posso ir na igreja de qualquer jeito. Eu tenho que colocar uma roupinha melhor. Eu tenho que fazer uma maquiagem, no caso da mulher, botar um brinco, dar uma arrumada. Não dá para ir de qualquer jeito. Agora, e na casa? Na casa a pessoa vai de bermuda, a pessoa vai com aquele pano na cabeça que a mulher usa quando está ali limpando a casa, né? Vai com blusa do Flamengo, esconjuro, em nome de Jesus. Vai com camiseta, não é assim? Vai de chinela havaiana, a mulher vai de rasteirinha. O ambiente da casa tem uma liberdade maior. E aí a pessoa, ela se sente mais amada, ela se sente mais íntima, mais próxima da gente. Aqui no culto é muito formal, né? Aqui no culto, depois a gente termina, cumprimenta, às vezes o pastor pede para cumprimentar, ou no final do culto a gente fica mais crentinho, né? Igual eu estou hoje, eu estou bem crentinho hoje, não estou? Estou bem crentinho. Na casa é diferente, há um ambiente diferente, Jesus sabia disso. Tem um fato que acontece lá em Lucas, capítulo 7, verso 36, onde Jesus é convidado para uma casa, onde um homem, um fariseu, um conhecedor da lei o chama, Simão, o nome desse homem, e nesta casa há muita gente, as pessoas estão em volta de Jesus, estão conversando, e eis que nesta casa surge uma mulher, do nada. Essa mulher entra, vai se infiltrando, leva um frasco de alabastro, vai lá e chora aos pés de Jesus no sinal de arrependimento, entendendo que Jesus era o Salvador. Ela chora, enxuga os pés de Jesus com seus cabelos, passa derrama o perfume nos pés de Jesus. As pessoas ficam olhando como que essa mulher entrou. Se fosse numa sinagoga era muito difícil, se fosse na rua era muito mais complicado, mas a casa proporcionou para ela esta liberdade. Naquele tempo, as casas faziam os seus banquetes, era aberto para as pessoas saberem quem estava entrando, ver quem estava na festa, poder depois também ouvir a conversa e sair falando o que eles estavam falando. Então, havia todo esse ambiente, mas uma mulher, para fazer isto, ela tinha que ter esse ambiente de liberdade, esse ambiente onde pudesse chegar-se até o Senhor. O ambiente favorável da casa proporciona essa pecadora chegar até Jesus e poder se declarar ao Senhor sem falar uma palavra, através das suas lágrimas, e ali essa mulher receber a salvação em Cristo Jesus. O ambiente da casa proporciona isso. É a mesma coisa que o Espírito Santo de Deus quer fazer nas nossas casas. A mesma coisa o Espírito Santo de Deus quer fazer onde houver uma célula, onde houver uma casa de paz. Ele quer criar um ambiente favorável para quem estiver ali, quem for ali, ou quem estiver passando por ali, se sentir atraído pelo Senhor, atraído pelos louvores, atraído pela palavra pregada, atraído pela oração, atraído pela mensagem que está sendo falada, e essa pessoa entrar naquele ambiente favorável, ela se sentir amada, ela se sentir cuidada, ela se sentir que Deus está ali a chamando para uma nova relação. É isso que o ambiente da célula faz nas nossas reuniões. E querido, eu quero orar por você, quero profetizar sobre a sua casa, sobre a sua célula, sobre essa campanha Casa de Paz. As pessoas estarão encontrando ali um ambiente favorável, as pessoas estarão sendo puxadas pelo Espírito Santo de Deus, as pessoas estarão sendo abraçadas pelo Espírito Santo de Deus, elas entrarão, elas encontrarão esse ambiente, elas se quebrantarão, elas conhecerão a Cristo, elas abrirão seus corações e elas se derramarão na presença do Senhor, porque o ambiente da casa proporciona essa liberdade.
É por isso que na igreja também, você que é crente, você que é desta outra igreja, você tem que, aqui na igreja, quando você estiver no seu momento de adoração, crie um ambiente favorável também. Se tiver que chorar, você chora. Se tiver que ajoelhar, você ajoelha. Se tiver de você vir ao altar, venha. Se tiver de você dar um glória, você dá um glória. Se tiver de dar um aleluia, você dá um aleluia. Criemos ambientes favoráveis para que as pessoas vejam que nós somos adoradores verdadeiros, autênticos e vibrantes no Senhor. E o ambiente da casa nos dá tudo isso, nos proporciona tudo isso. Então a primeira coisa que eu vejo aqui nesse texto é um ambiente favorável para que possamos falar melhor, viver melhor e as pessoas sentirem melhor a presença do Senhor e entender o que está sendo falado. Uma outra coisa que a gente pode tirar desse texto está no verso 29 e 30. Veja o texto diz que tinha publicanos, fariseus, mestres da lei e pecadores, né, e outras pessoas. E outras pessoas. Poderiam ser aqui pessoas não ligadas ao farisaísmo. Os publicanos quem eram os publicanos? Eram judeus odiados pelo seu povo. Por quê? Porque trabalhavam para Roma, eram cobradores de impostos. Os fariseus eram os conhecedores da lei, aqueles que ensinavam a lei. Os mestres da lei são aqueles que eram profundos na lei de Moisés. Esse povo tinha as suas crenças muito arraigadas no Antigo Testamento. E o que acontece aqui? Qual é a segunda coisa que Jesus mostra para nós aqui numa casa? Numa casa, nós temos facilidade de juntar pessoas de crenças diferentes. É muito mais fácil. Você levar uma pessoa que crê no budismo, no espiritismo, no mismo, no ismo, no animismo, no trismo, qualquer coisa, eu não creio em nada, do que trazer para a igreja. Na casa a pessoa vai, na sua casa a pessoa vai. É muito mais fácil nós levarmos e estarmos com essas pessoas. Veja você, Levi era um publicano, o que ele fez? Chamou outros publicanos, que foram com ele. E de quebra foram fariseus, foram mestres das leis e etc. Se você vai fazer uma casa de paz ou uma célula, e os seus amigos são de outra crença ou não creem em nada, eles vão aceitar com muito mais facilidade estar na sua casa. Aliás, quando você vai fazer uma casa de paz, porque normalmente qual é a estratégia que a gente usa para a casa de paz? Primeiro, nós procuramos pessoas que estejam passando por momentos difíceis. Pessoas com momentos difíceis. Eu, por exemplo, antes de vir para o culto, eu fui fazer uma visita no hospital. E cheguei lá, fui visitar o pai de uma irmã nossa aqui da igreja, que ele está numa situação muito grave, bem grave mesmo, né? Os parentes estão assim, aguardando Deus chamá-lo para descansar. Aí eu cheguei lá, fui orar por ele, a irmã me comunicou, eu fui lá. E quando eu cheguei lá, na UTI, tinha uma enfermeira. Eu falei, o homem já é crente, a filha que estava lá já é crente, mas a enfermeira não é. Aí o que eu fiz? Assim, sem nenhuma segunda intenção. Eu fiquei perto da cama, assim, e ela estava aqui. Então eu falei, ela não pode passar aqui. Ela vai ter que, né? Aí eu falei assim, tal. Aí a menina me identificou que era o pastor. Eu falei assim, então, a senhora está aí trabalhando, posso orar pela senhora aqui? E orar por ele? Eu vim aqui para fazer isso, porque o Senhor Deus ama todos. E comecei a dar uma palavrinha rápida, e aí ela olhou assim, tipo assim, ela não podia sair, que ela estava coletando, né, sangue. Eu falei, é agora. Aí, meu filho, falamos aqui, oramos e tal, e ela ficou lá, concordando, tal, não sei o que ela crê, o que ela não crê. A questão é que a casa de paz tem justamente essa intenção. Você pega uma necessidade e leva a oportunidade de Jesus curar aquele enfermo, de Jesus resolver aquela situação, de Jesus mostrar para aquela pessoa a bênção da salvação. A casa de paz tem essa estratégia. A casa de paz também é você procurar pessoas que são abertas às coisas de Deus, mas elas ainda não têm uma resposta sobre essa questão de salvação. Elas ainda não entendem, como assim Jesus morreu na cruz por mim? Como assim? Como que é isso? Por que Jesus fez todo esse sacrifício? Por que Jesus sofreu tanto por mim? Por que Ele é o caminho, a verdade e a vida? A pessoa ela fica esperando, ela fica desejosa de falar isso. Então, a campanha Casa de Paz, ela vem para responder a essa pergunta.
É isso que é a estratégia da Casa de Paz. E eu quero, em nome de Jesus, orar por você, profetizar sobre a sua vida, sobre a sua célula, que pessoas de crenças diferentes estarão na sua célula, estarão nessa campanha, elas ouvirão do evangelho verdadeiro, elas ouvirão da palavra de salvação verdadeira, elas abrirão, terão seus olhos abertos, assim como o pastor citou aqui o texto de Atos 9, quando o apóstolo Paulo, ele estava numa casa, estava cego, porque o Senhor o cegou, Ananias vai lá e ora, cai as escamas dos olhos de Paulo, e Paulo, a partir dali, é um homem convertido ao Senhor. Eu quero orar ao Senhor, profetizar que essas pessoas que estarão na sua célula, nessa campanha, as escamas da religiosidade cairão, as escamas das crenças erradas cairão, as escamas que têm cegado essas pessoas, elas ficam dentro dos seus corações buscando uma resposta. Nós, a igreja de Cristo, estas campanhas, a célula, nós levaremos essas respostas, em nome de Jesus, porque ali na casa, você tem pessoas que, é fácil você ter pessoas de vários credos, enquanto na igreja você tem mais dificuldade. A outra coisa também que a gente pode aprender nesse texto, está no verso 30 e verso 33. Esses homens, eles questionaram os discípulos, e automaticamente a Jesus, eles dizem, por que vocês comem com publicanos, com gente que a gente não gosta, vocês não jejuam, vocês comem com pecadores? Uma outra coisa que a gente percebe nesse texto, que dentro do ambiente de uma casa, nós temos liberdade de falar de alguns assuntos que na igreja nós não temos. Na igreja não dá para falar de determinados assuntos. No ambiente da casa é mais fácil. Esses homens estavam neste momento questionando os seus discípulos de Jesus, questionando o próprio Jesus, mas qual é a diferença? Esses homens aqui não estão com pedras nas mãos. O que vai acontecer lá na rua? Lembra disso? Quando pegam pedras para jogar, para apedrejar Jesus, quando eles querem matar Jesus, quando querem jogar Jesus de um alto, de um alpendre, eles estavam ali querendo fazer alguma coisa contra Jesus. No ambiente da casa, a gente consegue falar de vários assuntos, a gente consegue trabalhar assuntos que aqui numa pregação às vezes não conseguimos esclarecer as dúvidas das pessoas. Queridos, há muitas pessoas corretas, há muitas pessoas justas, há muitas pessoas que são trabalhadores, pessoas que estão vivendo a sua vida com o mais alto grau de dignidade, mas essas pessoas não conhecem ainda o caminho da vida eterna, não conhecem ainda a obra de Jesus. A casa de paz e a célula é a resposta para essas pessoas. Você lembra o que aconteceu com Paulo? Paulo e Silas, eles estavam presos lá no livro de Atos, capítulo 16, e depois que eles estão ali, eles apanharam, estão presos, né? Aí vem acontece um mover de Deus ali, as cadeias quebram, e o carcereiro, achando que os presos tinham fugido, queria se matar, Paulo grita para ele, não, nós estamos aqui. Quem era aquele homem? Aquele homem era um trabalhador comum. Aquele homem estava cumprindo o seu papel. Aquele homem era um homem, digamos assim, não sabemos muito da vida dele, mas pelo visto era um homem correto, tinha sua família, a família dele trabalhava junto com ele ali naquela prisão. E aí ele disse para Paulo, como que eu posso fazer para ser salvo? E Paulo vai lá, diz o texto, lá em Atos 16, ministra a ele e diz para ele, creia no Senhor Jesus e será salvo você e a sua casa, e prega a palavra para ele, e todos da casa são batizados, uma família comum, uma pessoa comum. Em nome de Jesus, querido, eu quero profetizar sobre a sua célula, sobre a minha célula, sobre a sua campanha de casa de paz, sobre a minha campanha de casa de paz. As pessoas irão na nossa célula, as pessoas que nós faremos casa de paz, essas pessoas terão seus corações ardendo, essas pessoas queimarão por dentro, e elas perguntarão para nós, assim como os discípulos perguntaram no caminho de Emaús, por acaso o seu coração não está queimando, por acaso o seu coração não arde quando ele está falando essas verdades? Em nome de Jesus, essas pessoas terão seus corações ardentes, pegando fogo, quando você começar a falar aquelas lições de casa de paz, quando você começar a ministrar na sua célula, em nome de Jesus, elas terão seus corações pegando fogo, e vão perguntar para nós, então, o que eu faço para ser salvo? E nós já teremos a resposta. O ambiente da casa faz com que nós tenhamos essa liberdade maior de falar com essas pessoas assuntos
que às vezes na igreja não conseguimos. Outra coisa que a gente pode perceber no texto, e a gente pode olhar trabalhando com as células, com os grupos, com as campanhas Casa de Paz. Quando a gente vai para uma casa, as pessoas que convidam você para uma casa de paz, elas já estão com o coração desarmado. Quem convida você, quem convida a sua célula, ela já vai com o coração desarmado. Aqui nesse texto que lemos, fazia parte daquele grupo que mais adiante vai querer apedrejar Jesus. Vai querer matar Jesus. Mas aqui, eles ouvem em paz. Aqui, eles estão com o coração querendo realmente ouvir. E ouviram. E Jesus ministrou para eles. Jesus falou para eles. Jesus ministrou de forma veemente para eles. Então a gente vê que o mais importante para nós é ensinarmos sobre Cristo, a sua obra, fazer Jesus conhecido nessas casas, queridos. E um coração desarmado é um ótimo terreno para plantar a semente do Evangelho. Foi assim que Jesus fez em Lucas 10, quando ele disse para os 70 ou 72, olha, vocês vão... entre nas casas, procure um homem de paz nas casas, batam nas casas, se lá houver um homem de paz, a sua paz, quando vocês declararem, paz esteja nessa casa, se encontrar um homem de paz, essa paz entrará no coração deste homem, e ali habitará. Quem era esse homem de paz? Era um homem de coração desarmado, era um homem que estava com o coração aberto, era um homem que estava querendo saber sobre as coisas do Senhor, uma pessoa que está buscando, como nós falamos antes, uma resposta sobre vida após a morte, sobre salvação, sobre Cristo, sobre a Bíblia. Ele não tem essas respostas, porque hoje você observa que nós temos aí a internet, nós temos tantas comunicações, tantos meios de comunicação forte, violento, mas eles não falam sobre as coisas do reino de Deus. Eles não falam, e vou dizer para você, as pessoas, até nós mesmos, cometemos esse erro. Muitas vezes nós estamos olhando muita coisa da internet que tem nada a ver com Deus. Nos chama mais a atenção, não é? A fofoca, o famoso. Às vezes você conversa com pessoas, eu sou muito disso. A pessoa chega para você e fala assim, não, porque fulano fez isso. Aí eu penso que é alguém da igreja. Eu falei, mas eu não sei quem é fulano. É da igreja? Não, é aquele cantor. É aquele ator. Eu falei, eu não quero saber da vida do ator e do cantor. Eu quero saber de pessoas reais daqui, ó. Pessoas que vivem com a gente. Pessoas da célula, pessoa da igreja, pessoa do ministério. Então, às vezes, nós estamos tão focados naquilo que fulano falou, que fulano disse agora. Está um debate aí, né? Daquela loura lá, né? Sabe que eu posso falar o nome dela? Posso, né? Não tem problema não. O ministro não vai cortar a igreja não, né? A Xuxa falando aí, né? Que a igreja tem que ser... A igreja não. A Bíblia tem que ser reescrita. Nossa! Aí tem uns irmãos que postam. Pelo amor de Deus. Meu irmão, o Senhor Jesus diz assim, e as minhas palavras permanecerão para sempre. E ai daquele que alterar um pingo. Aí nós estamos dando ibope. Se você que está andando com Jesus está dando ibope, imagina a pessoa que não anda com Cristo. Qual é o ibope que ela dá? É para o Big Bro, Big Bro, Eu ia falar outra coisa que eu falo na célula, aqui eu não posso falar não. Entendeu? É uma grande com B. Entendeu? Eu acho que nós aqui não assistimos isso. Amém ou não? Amém? Isso aí, irmão. Não. Irmão, se a gente consumir essas coisas, a gente vai sendo cada vez mais colocando na nossa cabeça o que é errado. Você acha que essa mulher falou isso? Você acha que ela está falando ao vento? Claro que não, irmãos. Claro que não. Esse povo é ligado, eles vão falando coisas assim, ó. Aí encontram uns pastores meio doido aí, que pirou a cabeça, que não sabe o que fazer, está faltando ovelha para eles cuidarem, eles começam a falar coisas da Bíblia, querendo, falando isso, falando daquilo, começa a juntar com essa gente, lá na frente, daqui a alguns anos, você vai ver. Eu me lembro, irmãos, quando eu era criança pequena, lá em Barbacena, eu me lembro perfeitamente,
porque eu assistia muita novela. Na época, lá do interior, a única canal que pegava era qual? Essa mesmo. Então, eu nunca esqueço disso. As novelas começaram a mostrar as relações homoafetivas. Lá, nem sei, idos lá de início de 80. Só que era uma coisa sutil. Muito sutil, não é? O marido, eu não lembro de uma novela, mas eu lembro dos personagens. Um marido que está com crise no casamento, aí descobre que ele está envolvido com outro homem, mas não aparece o outro homem. E no final da novela, ele separa e vai ficar com outro homem, mas não aparecia. Mais adiante, teve uma outra novela, eu lembro das duas atrizes, lindíssimas e famosas. Uma era a Cristiane Torlone, e a outra, eu não lembro o nome dela agora, mas era uma mulher bonita, hein? Desfilava e tal. Hã? Não era não. Simone é feia. Hein, Mônica? Era uma mulher, eu esqueci o nome dela. Como é que era o nome dessa mulher? Na novela, as duas tinham um caso, só que era algo bem discreto. Aquela coisa assim de um olhar, uma coisa assim. O que nós estamos vendo hoje? Entende como é que é? Então esse processo de começar a pegar uma pessoa dessa e falar da Bíblia e dizer que a Bíblia é isso, a Bíblia é aquilo, é um processo, irmãos, queridos. Então nós precisamos ir nas casas, porque nas casas a gente consegue pregar melhor, falar com mais liberdade, temos um ambiente favorável, temos corações abertos, porque se nos convidou ou veio, é porque está querendo saber algo mais fora dessa bolha que estão querendo implantar na nossa vida e na nossa sociedade. Aqui está coisa que eu posso tirar desse texto para nós. Por que Jesus quer tanto entrar nas casas, querido? É por causa dos resultados. Os resultados são muito mais importantes, são muito mais perpétuos do que qualquer outro trabalho que nós fazemos, que nós fizermos. As gerações, numa casa, as gerações estarão sendo transformadas, e uma nova igreja, ela vai nascer. Como assim? Como que isso vai acontecer? Primeiro, quando a gente fala de resultados, a gente está falando de resultados geracionais. A gente não está falando de resultados só naquele momento. Não é só um pai ali naquele momento que se converte. Geralmente numa casa o pai está com o filho, o avô está com o neto, a tia está com a sobrinha, a esposa está com o esposo. Num ambiente de casa, há toda uma família geracional junta. Não foi assim lá em Atos 10? Em Cornélio, o que o Cornélio fez? Cornélio chamou Pedro para ir na casa dele, e aí, o que ele fez? Colocou a parentela dele toda lá. Quem é a parentela dele? Mulher, filho, talvez sobrinho, talvez irmão de sangue. Então, esse contexto da casa, ele proporciona um impacto nas gerações. Tanto é que Cornélio e sua família ouviu, a Bíblia diz que todos ali foram batizados, e acontece algo extraordinário naquela casa, que é o único lugar que você vê acontecer com família dessa forma, é ali uma descida do Espírito Santo. Um povo que era considerado gentil, um povo que não era judeu, éramos nós. Eles representam nós, não era da linhagem judaica, e eles estavam ali, de repente, o Espírito Santo vem sobre eles, os judeus que estavam presentes ficam convertidos, judeus convertidos a Jesus, eles ficam assim, extasiados, mas como que pode? Eles não são judeus, como é que o Espírito Santo vem? E aquele povo, o Espírito Santo desce, eles oram em línguas, eles sapateiam, eles relampejam, eles profetizam, eles ficam num mover doido, que eu imagino Pedro olhando aquilo, hein? E falou, eita maraçúbia québias. Talvez você tenha aí um negócio, mas foi isso que aconteceu, irmão. E aí aconteceu outra coisa. Ele diz assim, se a família toda converteu, por que não batizar? Batiza todo mundo. Na nossa célula ainda a gente não faz batismo, mas a gente não impede que o Espírito Santo desça lá. Não impedimos. Imagina as gerações impactadas. Aí não é mais o Cornélio. Não é o Cornélio só que entendeu a bênção da salvação, é o filho do Cornélio, é o neto do Cornélio, que vai passar para o bisneto, que vai passar para o tataraneto, que vai influenciando gerações. O filho que o Cornélio tem, com a sua, e a esposa desse filho, gerarão filhos agora conhecendo Cristo, que esses filhos poderão agora no futuro crescerem, terem suas famílias servindo a Cristo. Então gerações são absolutamente transformadas e impactadas
impactadas. A casa tem esse poder, o ambiente da casa, pessoas com o coração aberto, um lugar diferente, gerações de uma vez são impactadas pelo poder de Deus. Por isso que Jesus não era bobo. Jesus sabia o que estava fazendo. Os resultados geracionais, eles mudam de uma maneira absurda quando é numa casa. E eu quero falar uma coisa para você: Deus ama abençoar as gerações. Deus ama abençoar as gerações que vão temendo ao Senhor, gerações que vão andando e mudando, uns morrendo, outros nascendo, mas servindo a Cristo com alegria. E outra coisa que acontece nos resultados é que nasce ali uma igreja nova. Aquela casa tem a possibilidade, quando você faz uma casa de paz, quando você vai numa célula, alguém se converte, aquela família desperta para Jesus, ela sabe da dinâmica de um grupo pequeno, então ela resolve, diz assim: se nós fomos alcançados, nós queremos que outros sejam alcançados, então por que a gente não faz aqui na minha casa uma igreja? Uma célula fixa. Por que essa campanha não continua? Teve alguém aqui na igreja que falou isso há pouco tempo. Já que eu estou fazendo essa campanha e é bom, por que não fica aqui? Fica aí. Abre uma igreja ali, abre uma célula ali, deixa fixo ali. Se você se lembrar do texto lá de Atos, capítulo 18, verso 1 e 2, Paulo, ele está vindo de Atenas, e ele vai para Corinto. E lá ele conhece Áquila e Priscila, se tornam amigos e tal, e ele vai morar junto com Áquila e Priscila, e no final da carta de Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz assim: saúda-vos também, Áquila, Priscila e a igreja que está na sua casa. Ele faz isso também em Roma. Quando ele vai preso para Roma, ele tem a liberdade de alugar uma casa. E o texto diz aos romanos que ele monta naquela casa uma célula. E ali ele recebe todas as pessoas. No final do livro de Atos já fala sobre isso, está em Atos 28. Ele monta uma célula e fica fixa naquele lugar. Jesus quer entrar nas casas, porque os resultados são muito maiores, são geracionais e, digo a você, são mais permanentes. Você já ouviu nós falarmos isso aqui diversas vezes? Homens como Billy Graham, que foram grandes evangelistas, e aí quando esse homem pregava, eram centenas de pessoas se convertendo ao mesmo tempo, mas dessas centenas que se convertiam, 1%, talvez 2%, ia para uma igreja. Quando a gente trabalha nas casas, nós temos mais facilidade de ter acompanhamento com aquela família, nós temos mais facilidade de saber como lidar com aquela família, nós temos um acompanhamento de perto. Quando a pessoa vai na multidão, é muito mais difícil. E olha que nós temos aqui na nossa igreja, nós temos Ministério de Consolidação, outras igrejas também têm, mas existe um aspecto, irmãos, você que nos visita, da glória de Deus na casa. Existe um ambiente diferente na casa. Parece que na casa, quando Jesus faz uma obra na casa, aquela obra sai quebrando os grilhões, igual a campanha aí Vida em Cristo, das 15 horas, aquilo sai estalando grilhões em toda a história daquela família. Parece que as amarras daquela casa, elas são destruídas quando nós estamos dentro de um lar. É por isso que quando a gente está pelo menos na minha célula eu faço isso, a nossa célula é fixa, mas toda célula praticamente nós não deixamos de orar pela casa que estamos ali, mesmo já sendo uma casa convertida. Porque nós cremos que esta bênção da igreja reunida, você tem a reverberação do poder de Deus, mas você tem também os adversários, você tem também o inimigo, você tem também a ação do diabo, para que as pessoas não ouçam o que está sendo falado ali, para que as pessoas não ouçam o que está sendo cantado ali, para que as pessoas não ouçam o que está sendo pregado ali, para que as pessoas não entendam o que está sendo falado ali. Então nós temos que estar naquele lugar, entendendo que assim como uma igreja que estamos aqui reunidos, nós temos que orar constantemente: Senhor, traz a tua glória, a tua graça, o teu poder nesta casa, para que as pessoas desta casa continuem te servindo com alegria, as gerações permaneçam e aqueles que estão ouvindo possam entender o evangelho da salvação.
A casa tem este poder. Aonde estiver 2 ou 3 reunidos, o Senhor se faz presente. Onde nós estamos ali, tem 2 crentes, 3 crentes. Por isso estamos lutando para que nossas células sejam células menores. Porque seremos igrejas menores nas casas, mas igrejas fortes, igrejas abertas, igrejas prontas para receber mais e mais e mais. E isso vai pipocando ao redor do nosso bairro, do nosso condomínio, dos nossos apartamentos. Não podemos ficar numa casa muito grande, numa célula muito grande. Nós precisamos entender isto, que Jesus quer entrar nas casas para transformar gerações e nós termos resultados muito mais permanentes. Dificilmente uma pessoa, querido, que se converte em uma célula, anda com você numa célula, é tratado com você numa célula, dificilmente essa pessoa vai se desviar do caminho do Senhor, ou vai esfriar. Ela vai permanecer e ela vai querer que aquilo que aconteceu com ela acontece com outros. Levi fez exatamente isso. Levi aqui é o Mateus. É o Mateus, o evangelista Mateus. O que ele fez? Ele convidou outros. Como que a gente recebe uma grande bênção e não quer compartilhar com o outro? O poder da casa, Jesus entrando na casa, Jesus estabelecendo o seu reinado na casa. Ele faz com que ali gerações sejam alcançadas. Jesus quer entrar nas casas por quê? Porque tem um ambiente favorável. Porque você tem facilidade de juntar pessoas de crenças diferentes, pessoas de religiões diferentes. Jesus quer entrar nas casas porque na casa nós temos liberdade de tratar certos assuntos. Jesus quer entrar nas casas porque nas casas as pessoas estão com seus corações mais desarmados. Jesus quer entrar nas casas por causa dos resultados geracionais, filhos, pais, netos, resultados permanentes e transformar aquela casa, possivelmente, em uma nova igreja. Em uma nova igreja. Eu confesso para você que eu não sei, mas quando alguém abre a casa e ali fica fixo para o povo de Deus semanalmente se encontrar, eu acho que quando chegar no céu, Jesus vai falar muita coisa para nós de glória que a gente nem imaginava. Eu imagino que Jesus vai falar para nós, nos elogiar, porque você abrir sua casa toda semana, receber um povo toda semana, que vai sujar seu sofá, que vai sujar sua cadeira, que vai bagunçar sua casa um pouquinho, mesmo que a gente depois tenha que arrumar. E você falar, isso aqui para mim é servir o reino. Isso aqui para mim é estar junto com os meus irmãos, é poder ver as dificuldades dos meus irmãos, orarmos juntos, atrairmos a glória de Deus. Olha, queridos, eu vou dizer uma coisa para você que eu tenho uma expectativa no meu coração. Eu creio ainda creio, está difícil, mas eu creio. Eu creio que Jesus vai mandar um avivamento para nós nessa igreja, mas para mim vai começar nas casas. Eu acho que vai começar nas casas. Eu creio que vai começar nas casas. Pipocando. A célula tal está acontecendo isso. A célula tal está acontecendo isso. Aí o povo vem para a igreja e conta. Ah, mas a outra célula também pipocou aqui, pipocou ali. A coisa aconteceu lá. Houve lá 30, 40 conversões. Isso requer de esforço. O irmão Roberto estava aqui na frente. E muitos, acho que a igreja nem sabe. Muitos da igreja nem sabem. Mas o Roberto teve uma época que ele abriu uma célula dos parentes dele, a geração, lá em Colatina. E ele saía daqui, eu não sei se era toda segunda-feira, era toda segunda. Toda segunda, o Roberto Carlos, ele ia para Colatina, porque ele entendeu o poder de uma célula, e com isso, ele quis fazer como Cornélio. Ele quis ir lá, nas gerações dele, e foi começando. Acho que começou com 8 pessoas, né, Roberto? Lá? A mãe, 5, 6 pessoas. Teve vezes que tinha 42 pessoas. Aí eu te pergunto, como que gerações não são impactadas? As pessoas se converteram, não foi? Familiares dele se converteu. Olha a geração, o Roberto, que era um homem que estava no caminho da morte, no caminho do inferno. Este homem entende
sobre salvação, o que ele faz? Ele leva e junta a geração, as gerações dele lá, pai, mãe, irmão, foram tão impactados, foram se convertendo, irmão, você imagina o que é isso? Você imagina o que é isso na sua família, o que é isso na minha família, o que é isso no seu vizinho? Eu estou com um sobrinho meu internado, num centro de recuperação, e lá nesse centro de recuperação, esse menino foi e tomou uma decisão por Jesus. E eu estou olhando para ele, estou indo lá visitá-lo regularmente, estou olhando para ele e estou vendo uma transformação tão poderosa. É lógico que a gente não pode falar isso para ele, a gente tem que aguardar, esperar, tem que ser com calma, esse tipo de gente, esse tipo de coisa, mas o menino está tão fervoroso e está falando assim, falando desse jeito, eu não entendia isso aqui, eu não compreendia isso aqui, eu não sabia disso aqui. A casa dele ninguém nunca falou sobre Bíblia, na casa dele ninguém falava sobre igreja, na casa dele ninguém falava sobre Deus, na casa dele ninguém falava sobre Evangelho. Era só promiscuidade, era só mundanismo. E hoje as escamas estão saindo dos olhos dele, ele está impressionado. Como que o Evangelho é tão magnífico e tão transformador. Deus está nos chamando para fazermos isso nas nossas casas. Eu queria te convidar para ficar de pé. Deus está dizendo para nós, vamos para os lares. Vamos para os lares, ore com a sua célula, levante nomes. A minha célula, semana passada, nós falamos, irmãos, vamos anotar nome de pessoas que nós vamos convidar para fazer uma campanha Casa de Paz. E vamos orar, até que a porta se abre de 10 nomes, Jesus vai nos dar. E esse pode fazer como fez o irmão Roberto, 40 pessoas. 50 pessoas, e aí começa a multiplicação, aí começa o avivamento, aí começa a se espalhar das pessoas. Isso não é utopia, irmão, isso é fé. É fé. Nós cremos eu creio desde 98, né, pastor, que nós trabalhamos com célula mesmo, né? Desde 98, 2000, 23, 25 anos, e ainda não aconteceu o que a gente está esperando, mas vai acontecer. Mas vai acontecer, passamos por revés, saímos da denominação, viemos à Igreja Evangélica Vida lá no ano 2000, começamos uma reestruturação, uma reorganização, estamos aqui, tivemos perdas aqui, perdas ali, agora estamos aí trabalhando para nós esse ano mudarmos para o nosso templo novo, que é um outro desafio, um lugar maior, cheio de casas ao redor, cheio de condomínios ao redor, cheio de pessoas morando ao redor, querendo ir para a igreja. Como que nós vamos fazer? Casas, entrar naqueles apartamentos, entrar naqueles lares. Irmãos, preste atenção no que eu estou te falando, você que é desta igreja. Não é possível nós estarmos naquele templo e alcançarmos aquele monte de gente e levar para nossas células cheias. Nossa célula já tem que estar pensando exatamente nisso. Vamos fazer grupos menores e vamos estar ali orando, 5, 4, 6 meses, só 4, só 5 pessoas, não tem problema. As gerações serão alcançadas e nós estaremos prontos para fazer a colheita. Amém? Prontos para fazer a colheita. Eu queria convidar você para orar comigo. Feche os seus olhos. Tem uma pessoa que está presente no culto, que ela tomou uma decisão lá na célula. E eu quero convidá-la a vir na frente, reafirmar sua decisão em Jesus. Eu quero que ela venha na frente, essa pessoa venha na frente, como sinal profético, como sinal de Deus, como sinal do Senhor, de que nós estamos mudando a nossa mentalidade, nós estamos começando a andar na caminhada espiritual da fé, nós estamos começando a sair da dimensão de que, está difícil mesmo, os líderes, pessoas que são antigas na igreja não querem liderar, as pessoas não querem abrir a casa, irmãos, vamos orar com fé, vamos crer através desse fruto, de que este é um fruto, mas logo em breve, nossos cultos, quem é que tem pessoas aí na célula que decidiram, vem 5, vem 10, vem 15, vem 4, vem 8, os cultos funcionarão assim, pessoas na sua célula que decidiram, e você fala com ela lá no culto domingo, nós vamos lá na frente receber uma oração e vamos confirmar sua decisão. Agora isso requer de nós trabalho, fé, dedicação, fazermos com o coração aberto, crermos que na casa é o melhor lugar para nós pregarmos o Evangelho. Antes de orar por ela, eu quero orar por você.
Quero orar por você. Quero pedir você que ainda tem alguma dificuldade no seu coração quanto a isso. Dificuldade de convidar, dificuldade de abrir a casa, dificuldade de aceitar a questão da célula. Talvez você tenha dificuldade, a gente nem sabe. De repente você está no ministério, mas não gosta de célula, não gosta desse negócio de campanha. Ai, que saco. Todo ano esse negócio de campanha é casa de paz. Pode ser, irmão, que você tenha isso. E qual é o problema? Qual é o problema? O problema é se você deixar, isso vai consumir seu coração. E esta igreja, nós não temos outro método de trabalho que Deus tem nos dado. É grupo pequeno, é célula. Então, querido, de repente você tem essa dificuldade, ou de repente você está com muito problema na sua célula. Eu quero te convidar a vir aqui à frente, a ficar aqui, ó, orar conosco, enquanto eu estarei orando por ela. Você vem aqui que nós queremos quebrar esses grilhões, pedir a Deus para aliviar seu coração, te dar estratégia, abrir seu coração para você convidar as pessoas, ou você abrir sua casa. Esquece, irmão, sua casa está com o sofá rasgado, sua casa está com a cadeira quebrada, não tem problema nenhum. A gente senta no chão, a informalidade da célula é assim, os líderes, as mulheres vão de calça, senta lá no chão, está de bermuda, os homens, está de boa, não tem problema. Não vamos na sua casa, nós queremos ir na sua casa porque nós cremos que a sua casa é um celeiro para novos. Então, se você quiser, você vem à frente que eu quero orar por ela no nome de Jesus. Como é que é o nome da senhora? A senhora pode repetir comigo? Diga assim: Senhor Deus, eu quero aqui diante da igreja reafirmar a minha decisão na célula ao aceitar Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Eu peço perdão ao Senhor por todos os meus pecados. E eu deixo para trás tudo que ficou. A partir de agora, eu quero andar em Cristo, com Cristo, lutando as minhas batalhas, passando as minhas dificuldades, mas tendo a certeza que o Senhor está comigo em todos os momentos. Escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Pai querido, eu quero abençoar a vida da tua filha. Eu quero louvar o teu nome por ela. E hoje, Senhor, ela aqui na frente como um sinal, como uma semente profética, de que nossas células, nossas campanhas Casa de Paz, frutificarão, pessoas entenderão, o ambiente da casa vai fazer com que as pessoas entendam sobre Jesus Cristo, sobre a obra de Cristo, entender que nós estamos em tempos de angústia, em tempos finais, precisamos de Cristo na nossa vida particular, na nossa família, no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos para que essa seja uma semente que frutificará 100 por 1, como disse o teu servo no culto. Senhor, eu abençoo a vida da igreja, eu abençoo, meu Deus, cada célula, eu abençoo cada pessoa, Senhor, que está envolvida, eu abençoo, meu Deus, cada um que está com dificuldade de entender esta visão, de compreender que o tempo é agora, que o Senhor tem nos chamado para podermos ir nas casas, nos condomínios, irmos e oferecermos o maior tesouro desta terra, que é a salvação em Cristo Jesus. Senhor, nós repreendemos toda ação do diabo contra as nossas células, contra as nossas campanhas, contra, Senhor, a vida dos nossos líderes, contra a vida daqueles que têm aberto as suas casas, toda retaliação, nós rejeitamos no poderoso nome de Jesus. Nós declaramos o sangue do Cordeiro sobre as nossas casas, nós declaramos a proteção dos anjos do Senhor, no lado de fora, no lado de dentro, em cima, nas laterais das nossas casas e apartamentos. Nós declaramos anjos, Manaim do Senhor, seja as nossas casas, seja as nossas reuniões, ali o poder do Senhor se manifeste de maneira sobrenatural em cada uma das nossas reuniões. É assim que nós oramos nesta noite, Pai, em nome de Jesus. Se você recebe, aplauda o Senhor bem forte. Deixa eu dar um abraço na senhora. Deus abençoe, viu? Deus abençoe. Aleluia. Pode sentar, irmão, nós já estaremos encerrando.